Se você cresceu na casa dos 2000, o nome Norton provavelmente não significa muito para você além do nome de um pacote antivírus que você não respeita muito. No entanto, Norton costumava ser um nome muito diferente, com conotações muito diferentes, e costumava ser associado a um software muito melhor. O nome Norton começou com Peter Norton Computing, fundada por Peter Norton no início dos anos 80, que desenvolveu um utilitário de recuperação para recuperar alguns arquivos excluídos de seu computador. Ele construiu um império em torno deste e outros pequenos softwares, incluindo os utilitários Norton, dos quais parece que todo mundo possuía uma cópia no final dos anos 80 e 90. Os utilitários do Norton eram coisas como um desfragmentador de disco e um verificador de integridade do sistema de arquivos, e um monte de outras pequenas coisas que tornavam o uso do computador um pouco menos intolerável. Havia também o Norton Commander, seu gerenciador de arquivos, do qual quase todo mundo parece se lembrar porque foi clonado em todas as plataformas existentes. Além disso, ele tinha um livro sobre como programar o IBM PC, que se chamava Livro da Camisa Rosa, por motivos óbvios. E com todas essas coisas combinadas, no final da década de 1980, sua empresa estava prosperando e era praticamente um nome conhecido entre os usuários de computador. Em 1990, porém, ele vendeu a empresa para a Symantec. Não tenho certeza de quão importante eles eram naquele momento, mas eles se viraram e começaram a colocar o nome Norton, que era altamente reconhecível em seus produtos, incluindo seu pacote antivírus, que iniciou a longa e lenta descida até o ponto onde Norton agora significa apenas antivírus. Isso provavelmente era inevitável, já que a maior parte das coisas que os utilitários do Norton faziam acabava sendo incorporada aos sistemas operacionais. Coisas como desfragmentação de disco e verificação de integridade do sistema de arquivos agora são feitas de forma transparente pelo seu sistema operacional há décadas. Portanto, os serviços públicos do Norton não permaneceriam relevantes. Mas ainda fico muito congelante quando uma empresa pega a marca reconhecível e respeitada de outra pessoa e começa a colocá-la em seus produtos apenas para aumentar as vendas de seus produtos, mesmo que não haja ninguém dessa empresa realmente trabalhando no produto. É apenas um grande movimento de pau. A marca Norton ainda foi bastante relevante ao longo dos anos 90. Eles tinham muitos problemas com essa marca registrada, e as pessoas se lembram de muitos softwares daquela época. Mas é claro que o que me interessa é aquele sobre o qual nunca ouvi ninguém falar, o Norton Desktop. Nunca ouvi ninguém mencioná-lo de passagem, nunca ouvi ninguém opinar sobre ele. Ninguém nunca disse, senti falta disso, mas já vi isso mencionado em vários sites e revistas de abandonware, apenas pelo nome, e sempre me perguntei o que diabos é isso. Então, finalmente, recentemente decidi investigar e descobrir do que se tratava. E não era nada do que eu esperava. Na verdade, é um pouco mais impressionante do que eu esperava. Então, taxa de bronze. O Norton Desktop é um aprimoramento de interface para o Windows 3 que reformula a GUI para fornecer muitas coisas que deveriam ter sido fornecidas desde o início. Eles tiveram 3 grandes lançamentos em 91, 92 e 93. Os 2 primeiros serão executados no Windows 3. O terceiro só será executado no Windows 3,1. Não tenho tempo para mostrar todos os 3 em profundidade, então vamos para a versão 3, porque é a mais impressionante das 3. Mostrarei algumas capturas de tela dos outros mais tarde. Eles ainda são muito legais, mas 3 é muito legal. Além disso, como estamos falando de anos, quero destacar um ponto importante antes de continuarmos. Mesmo no último ano de desenvolvimento do Norton Desktop, ninguém sabia como seria o Windows 95. Portanto, tudo o que você vê aqui, que parece ter sido copiado do 95, foi, na verdade, retirado de outra coisa, provavelmente do Mac. Então, deixe-me começar esta demonstração mostrando como era a experiência básica do Windows 3 na época, para que você entenda de onde viemos. Acabei de instalar esta cópia do Windows 3,1. Agora, embora isso tenha sido uma melhoria significativa no Windows 3, em comparação com outros sistemas operacionais que existiam no mundo naquela época, e com os recursos do PC, o Windows 3,1 são marcos de altos. Isso não é desse batis. Em que serve comparação com Macos, por exemplo? Simplesmente não fornece muito firmamento. E estou falando literalmente quando digo que quando você inicia o sistema operacional pela primeira vez, você vê o gerenciador de programas flutuando no meio da tela. E é isso. Esta é a única coisa que você consegue. Esta janela flutuando em um mar azul petróleo. A partir daqui, você pode navegar por essas pastas para encontrar atalhos para todos os programas instaladores. E é assim que você acessa tudo no Windows 3. Este não é apenas um substituto, digamos, do menu iniciar. Este é um substituto para tudo. Toda a interface do Windows na versão 3 consistia apenas nesta janela. Tudo mais que você podia fazer era um programa separado que você tinha que iniciar. Se, por exemplo, você apenas selecionasse todos os seus grupos de programas e os excluísse, o que não era difícil, você ficava essencialmente com o computador inútil. A única maneira de fazer qualquer coisa era ir até o menu, ir em executar e digitar o nome de um programa que você queria. Embora você possa chamar o grande espaço azul petróleo atrás do gerenciador de programas de área de trabalho, você não pode realmente fazer nada com ele como uma área de trabalho. Você não pode colocar ícones nele, você não pode interagir com ele de forma alguma. A única coisa que sempre vai na área de trabalho são janelas minimizadas. Se você minimizar uma janela, ela se torna um ícone no canto, e é isso. Agora, se você cresceu no Windows 95 ou posterior, como eu, esta interface pode realmente deixá-lo desconfortável porque não há nada para prendê-lo. A janela está apenas flutuando aqui neste mar de cores. E não há nada atrás dela, nada para segurar, nenhum lugar para colocar os pés. Parece que você é um Mario em pé em uma plataforma com apenas céu e nuvens ao seu redor. E você pode pisar em um Koopa e derrubá-lo,
e ele simplesmente voa e desaparece. E você sabe que se você pisar, você não irá a lugar nenhum. A área de trabalho aqui é intangível. Ela só está lá porque algo tem que preencher o vazio. O Windows tem que colocar algo onde não há nada. Então você tem a área de trabalho apenas uma cor sólida, ou se você realmente quiser, você pode colocar uma imagem de fundo lá atrás. Mas eu não acho que isso realmente ajude muito. Você ainda sente como se estivesse flutuando neste espaço infinito. E como você não pode colocar nada lá, o Windows 3 para mim, tem essa sensação de impermanência. Não há nada no sistema operacional. Existem apenas os programas que você está executando nele. Até o gerenciador de programas parece um programa. Você pode personalizar o gerenciador de programas até certo ponto, mas ele parece instável e impermanente. Com o Windows 95, a área de trabalho se transforma em algo vivo e ativo. Você pode colocar atalhos para seus programas lá, ou até mesmo colocar arquivos que você está usando agora. Ele realiza a metáfora da área de trabalho, a área de trabalho sendo um grande lugar plano onde você apenas empilha coisas porque você é uma bagunça demais para guardá-lo. Suas ferramentas estão lá. As coisas com as quais você está trabalhando agora estão lá. As coisas com as quais você estava trabalhando 2 semanas atrás ainda estão lá porque você não as guardou. Mas é seu lugar para fazer como quiser. E um computador deve se sentir assim. No momento em que o Windows 95 foi lançado, as pessoas imediatamente souberam o que fazer com ele. Elas o trataram como seu espaço de vida. Se você trabalhasse em um computador como técnico, nunca sabia o que veria. Talvez a área de trabalho tivesse apenas os ícones padrão. Ou talvez tivesse um conjunto cuidadosamente organizado de links para tudo o que eles usam no computador, organizados em pastas com categoria. Talvez fossem apenas 500 arquivos, porque tudo o que eles fazem com o computador é apenas colocar coisas na área de trabalho. Tinha uma fisicalidade. Podia ser vivido. E é por isso que o Windows 95 teve um efeito tão indelével na cultura. A razão pela qual tantas pessoas têm esse poderoso bug cerebral sobre o Windows 95 é que foi a primeira vez que os PCs pareciam um sofá velho e desgastado que você tinha deixado do jeito que queria. Nós nos lembramos do Windows 95 como esta casa em que todos nós moramos. Sim, nós nos mudamos, mas foi o primeiro lugar que foi nosso. Agora é muito peculiar que quando a Microsoft fez o Windows 3 e eles estavam roubando ideias da Apple, ou de quem quer que seja, eles não roubaram este. Eles pegaram muitas outras ideias, mas não pegaram a metáfora da área de trabalho. É uma decisão tão estranha. O Marcos deixaria você armazenar qualquer coisa que quisesse em sua área de trabalho desde o primeiro dia. E essa é uma grande parte do motivo pelo qual o Macintosh se tornou tão amado, tão rapidamente. É bizarro que a Microsoft tenha perdido a oportunidade de roubar isso. Mas é aí que entra o Norton Desktop. Em 1991, ninguém sabia ainda como seria o Windows 95. Mas eles tinham visto o Macros, entre outras coisas, e sabiam que o Windows 3 não estava no topo do jogo. Então eu acho que conforme as pessoas começaram a fazer mais coisas no PC, e particularmente mais coisas que costumavam fazer no Macintosh, elas começaram a ficar realmente irritadas com a IO do PC sendo tão inferior. Agora, uma coisa importante a entender sobre o Windows é que ele sempre incluiu mecanismos de personalização praticamente desde o primeiro dia. Então no Windows 3,1, você pode alterar muitas partes do sistema operacional se tiver habilidades de desenvolvimento de software. Mas o mais básico que você pode mudar é o shell. O gerenciador de programas é apenas um programa. É apenas um ESE que é iniciado quando o Windows é iniciado. E se você fechá-lo, ele força o Windows a fechar. O Windows chama esse programa de shell e você pode simplesmente editar qualquer arquivo para alterá-lo. Então, quando instalamos o Norton Desktop, é isso que ele faz. E vamos dar uma olhada em como isso se parece. Instalá-lo não é difícil. Ele vem em 6 disquetes. Você os alimenta um de cada vez. Segue as etapas do assistente e, quando terminar, o Windows é iniciado em uma interface completamente diferente. Em vez de iniciar o gerenciador de programas, o Desktop Norton é iniciado e é dramaticamente diferente. Imediatamente você notará que agora há ícones na área de trabalho, ou talvez mais contundentemente há uma área de trabalho. Agora que o terreno chegou, então temos nossas unidades de disco, apenas A e C. Se eu tivesse um drive de CD-ROM carregado, teria uma unidade D. E então temos uma lata de lixo, o que torna bastante óbvio que eles estão copiando ideias do Macros. Também temos atalhos para backup do Norton, antivírus Norton e visualizador Norton, para vender ainda mais o software que você já comprou. Na parte superior da tela, temos uma barra de menu do sistema que contém tudo o que estava no gerenciador de programas, além de acesso aos grupos de programas do Norton, acesso à personalização da área de trabalho do Norton e algumas outras coisas. O acesso rápido traz o substituto do Norton Desktop para o gerenciador de programas A. Na verdade, ele carrega todos os mesmos grupos de programas do Windows, mas você pode fazer mais algumas personalizações. Por exemplo, se você quiser uma janela de programa muito mais compacta, você pode alterá-la para o modo de barra de ferramentas, onde todos os ícones são transformados em pequenos botões compactos. Abaixo da barra de menu, temos esta barra de ferramentas que dá acesso rápido a várias coisas na área de trabalho do Norton, como a caixa de diálogo de execução, ou os grupos de programas, ou nos bots. Essas são todas as partes da área de trabalho básica que você vê imediatamente, com uma conquista final. Se abrirmos um gerenciador de arquivos, pegarmos um arquivo e soltá-lo na área de trabalho, agora podemos criar um atalho para ele. É um recurso simples, mas eu diria que é o pior recurso ausente no Windows 3. Lado a lado, essas duas interfaces são quase irreconhecíveis. O Norton Desktop transformou essas janelas em uma fera completamente diferente. Você nem precisa mais executar o gerenciador de programas o tempo todo. Esse é um recurso obrigatório do Windows 3. Sempre esteve lá.
Portanto, o Norton Desktop alterou fundamentalmente a experiência do usuário do Windows 3. Não é novidade que, como já estavam fazendo tantas alterações, há inúmeras personalizações que o usuário pode aplicar. A janela de personalizações é de fato tão profunda que possui um mapa gráfico para facilitar a escolha do que você deseja modificar. Na verdade, verifique isso. Vamos trocar os ícones da unidade da esquerda para a direita, remover os atalhos do Norton, aplicar um plano de fundo, a área de trabalho, desativar a barra de ferramentas e a barra de título e renomear a lixeira. E você poderia ser perdoado por pensar, por apenas um segundo, que estava olhando para o sistema 6 do Macintosh. Quero dizer, você não seria enganado por muito tempo, mas seria enganado e não esperaria que isso fosse possível no Windows 3. Agora, isso não é exatamente um mapa. Uma coisa pode ser óbvio, mas a barra de menu na parte superior não exibe o menu do aplicativo atualmente selecionado como no Mac. Isso é praticamente impossível no Windows. Você não deveria ser capaz de fazer isso. Porém, cerca de 10 anos depois, surgiram programas de customização do Windows que fariam isso. Eles eram muito desajeitados e faziam coisas que você não deveria estar fazendo. De qualquer forma, o Norton não havia descoberto isso. Então isso não acontece. E é um pouco frustrante porque realmente teria selado a experiência e dado a você um pouco mais de espaço no desktop. Também é um pouco irritante porque quando você maximiza um programa, ele cobre a barra de menu. Faz sentido, já que na verdade não é a barra de menu do programa que você está usando, mas significa que você não pode tratá-la como um menu inicial próprio, o que teria sido um toque legal. Além disso, embora tenhamos uma lixeira na área de trabalho, não é a lixeira do Macintosh. No Mac, a lixeira é basicamente apenas uma pastão. A única coisa especial é que você pode esvaziá-lo facilmente acessando a barra de menu e ir esvaziando-o. Você pode colocar o arquivo lá e usá-lo como armazenamento, se desejar. É praticamente apenas uma pasta. A forma como é implementado é mais neta do que isso. Mas a questão é que o usuário pode tratá-lo apenas como uma pastão. Você coloca arquivos lá quando pensa que não os quer, e então, quando tem certeza de que não os quer, você se livra deles para sempre. A lixeira do Norton Desktop não é nada disso. Parece mais um utilitário de recuperação com algumas mostardas incluídas. Se você não está familiarizado com o Omelette, é uma técnica para restaurar arquivos excluídos usando um exploit no sistema de arquivo. Quando você exclui um arquivo em um sistema DOS/FAT normal, o arquivo não é realmente removido do disco, apenas o sinaliza como excluído na tabela de arquivo. Um utilitário de recuperação pode percorrer a tabela de arquivos, recuperar as informações originais sobre o arquivo e em seguida recuperá-lo do disco se ainda não tiver sido substituído por outro arquivo. Foi isso que colocou Peter e Norton no mapa para começar, mas isso foi 10 anos antes. Esperávamos um pouco mais de sofisticação neste ponto, mas infelizmente a lixeira aqui parece ser apenas um utilitário de recuperação de exclusão, na maior parte. Inclui algo extra chamado SmartCan. Não consegui entender como funcionava na documentação. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele online ou qualquer coisa que ele afirme proteger arquivos excluídos, mas não entendo como ele faz isso, e realmente gostaria que eles estivessem apenas conectado à API de exclusão do DOS e redirecionado para um código personalizado que o faria se comportar como a lixeira do Macintosh. Então, uma coisa engraçada sobre isso, eu não consegui encontrar nenhuma documentação sobre o SmartCan no Norton Desktop. Mas enquanto coletava filmagens após minha sessão de gravação, descobri que os utilitários do Norton Paradox contêm documentação para ele, e ele faz exatamente o que eu queria, exatamente da maneira que propus. O SmartCan é um tipo de programa chamado TCIR, que substitui o comando delete do DOS e o redireciona para o próprio código do Norton, que move os arquivos excluídos para um diretório oculto, imitando a abordagem do Macintosh. Agora, por que a interface deles para isso, no Norton Desktop, é essa visualização de lista? Eu não sei. Poderia facilmente ter sido uma visualização de pasta simples, assim como o Mac ou a lixeira do Windows 95 posterior, o que tornaria a funcionalidade subjacente muito mais clara. E eles poderiam ter explicado como realmente funcionava no arquivo de ajuda do Norton Desktop. Mas em vez disso, não mencionam nenhum dos detalhes que estão claramente explicados na versão 2. Então, se você ainda não estava familiarizado com o SmartCan, isso não teria sido muito reconfortante. O que é uma pena, porque na realidade isso parece ser tão sólido e confiável quanto a lixeira do Macintosh. Ainda é uma oportunidade perdida se você me perguntar, apenas devido à má comunicação, mas eu queria dar crédito a quem o merece. Parece que eles realmente fizeram isso da maneira certa, e é uma melhoria muito legal para o Windows. Uma das coisas que você pode não notar a princípio se começar a olhar para isso é a separação de vários programas principais. Deixe-me explicar o que diabos quero dizer com isso. Vamos pegar o gerenciador de arquivos no Windows 3. É um programa chamado gerenciador de arquivos. Ele usa um estilo de janela que foi extremamente popular nos anos 90, chamado de Interface de Documentos Múltiplos, ou NDI. O MDI não é mais muito amado. Na maioria das vezes, a ideia é que quando um programa tem subjanelas, essas subjanelas devem ficar dentro da janela pai principal, tratando-a como uma subárea de trabalho. No Windows 3,1 original, se eu abrisse o gerenciador de arquivos e depois abrisse duas pastas, quando eu minimizasse uma, você poderia ver que ele se tornava um ícone no canto, não da área de trabalho, mas o próprio gerenciador de arquivo. Há um monte de desvantagens nesse paradigma. Por exemplo, se você quiser abrir duas pastas de arquivos, coloque uma no canto inferior esquerdo e outra no canto superior direito da tela. Você não pode fazer isso a menos que maximize a janela do gerenciador de arquivo.
Caso contrário, quando você arrastar essas subjanelas além das bordas, elas simplesmente desaparecerão. Isso significa que você não pode intercalar essas janelas de pasta com qualquer outra coisa na máquina. Se você abrir um bloco de notas e clicar em uma das janelas de pasta, ele trará todo o gerenciador de arquivos para o primeiro plano, cobrindo todo o resto. Isso é uma droga. Agora, há um monte de programas que usam MDI legitimamente e ainda há alguns que usam. Agora, muitos softwares criativos como o Photoshop são baseados em um design MDI, e ele funciona muito bem para eles. Mas nos anos 90, as pessoas o aplicavam a todos os tipos de coisas às quais ele não pertencia. O Windows 3 está cheio de aplicativos MDI desnecessários, principalmente gerenciadores de programas e gerenciadores de arquivo. Além disso, o visualizador na área de transferência. Por algum motivo estranho, o Norton Desktop não altera esses programas. No entanto, se você abrir, por exemplo, seu navegador de arquivos, verá que ele não faz parte de uma janela PI, é sua própria janela de primeira classe. Claro, também é um programa completamente novo que o Norton escreveu do zero, mas falaremos sobre isso mais tarde. Agora posso abrir duas pastas e um bloco de notas e intercalar a janela. Posso até abrir um grupo de programas, porque o Norton Desktop substituiu o gerenciador de programas também. E nenhum desses programas é MDI. Eles foram substituídos e, com isso, foram libertados de suas prisões MDI. E parece completamente normal usar um computador como este agora. Mas essas partes principais do sistema operacional Windows 3 não permitiam que você as usasse de forma sensata. E o Norton Desktop corrigi-las, eu diria. É a maior conquista de todo o pacote. Tipo, tranquem, rapazes, vão para casa, terminamos? Só esse aprimoramento justifica o custo de todo o programa. Se dermos uma olhada neste novo navegador de arquivos, na parte inferior, há um monte de botões de barra de ferramentas. Entre eles, há um chamado View. Você pode pensar que isso abriria o arquivo em um editor, mas na verdade, ele expande a janela e adiciona um painel de visualização. Agora lembre-se de que o Windows 3 não tinha miniaturizar. Na verdade, acho que nem o Windows 95 tinha. Não acho que eles adicionaram isso ao Windows 98. Então, se você estivesse passando por uma pasta com centenas de mapas de bits em 1993, você tinha que abrir o primeiro no MS-Paint e arrastar cada arquivo, um de cada vez, para ver o que tinha. Com este painel de visualização, você apenas pressiona para baixo, para baixo, para baixo. Você pode olhar para cada um tão rápido quanto pressiona a tecla, e ele pode carregar do disco rígido, e isso pode economizar horas de trabalho por dia arrastando coisas para o MS Paint se você fosse uma pessoa que lidasse com muita mídia. Além disso, isso não é apenas para imagens. Na verdade, é uma versão incorporada de outro aplicativo chamado Norton Viewer, que é uma espécie de visualizador universal de arquivo. Você pode soltar praticamente qualquer coisa nele, e ele tentará descobrir como exibi-lo. Se você soltar um arquivo de texto, verá o texto. Se você soltar uma imagem, verá a imagem. Se você soltar um EXE ou DL, verá os cabeçalhos do arquivo. Se você soltar um arquivo zip, verá o conteúdo do zip. Não tenho certeza de todas as coisas que ele suporta, tenho certeza de que há uma lista enorme, mas este é um utilitário muito legal para ter incorporado ao seu navegador de arquivo. Caramba! As miniaturas atuais do Windows nem mostram o conteúdo dos arquivos zip. Outro novo recurso é a capacidade de clicar com o botão direito para o menu de contexto. Pode parecer absurdo, mas o botão direito do mouse não era muito usado nessa época. Sim, estava lá. Qualquer programa poderia usá-lo, mas muitas coisas, especialmente no sistema operacional Windows básico, não faziam nada com ele. Na verdade, no gerenciador de arquivos original do Windows 3.1, clicar com o botão direito não faz nada agora. Menus de contexto ainda não eram esperados neste momento. Então o Norton Desktop também não fornece um por padrão. Se você clicar com o botão direito em uma visualização de arquivo, você na verdade apenas adiciona arquivos à sua seleção, como o clique de controle faz agora. Mas você pode ir para as personalizações e ativar um menu de contexto que é muito parecido com o moderno, o que seria um grande aumento de produtividade. Há todos os tipos de outras pequenas melhorias, é claro. Você pode filtrar sua listagem de arquivos de diferentes maneiras. Você pode inverter sua seleção atual. Você pode iniciar uma caixa dos que está na pasta selecionada no momento. Mas há um recurso no navegador de arquivos do Norton Desktop que se destaca tanto dos demais que não consigo acreditar que seja real. É um recurso. E esse recurso realmente vale o preço de admissão. Só isso, nada mais. Se essa fosse a única coisa que ele fizesse, acho que valeria a pena comprar o pacote, pessoal. O Norton Desktop tem integração zip. Eu posso selecionar um grupo de arquivo. Posso ir ao menu de arquivos e selecionar compactar e criar um arquivo zip na hora. Posso até colocar uma senha nele. E claro, também posso descompactar arquivos zip. Mas ainda mais emocionante do que isso, posso ir ao menu e ativar a visualização de arquivos zip como pastas, e isso me permite expandi-los ao vivo na visualização em árvore e ver seu conteúdo. Posso então arrastar arquivos de um zip para extraí-los ou arrastar arquivos para dentro dele para adicioná-los ao arquivo. Este é um recurso surpreendente de se encontrar. Em 1993, ele não apareceria no Windows principal por mais 5 anos, quando estava apenas no pacote Windows 98 Plus. Então a primeira vez que você encontraria isso, com certeza, em um novo computador, seria no Windows. Eu, que acho que foi em 2000, acho que o Marcos não conseguiu isso por mais tempo. E mesmo quando todos aqueles sistemas operacionais conseguiram, na verdade não era tão bacana quanto isso. Eu nem acho que seja tão bacana agora, considerando que um número enorme de pessoas naquela época ainda usavam o PKZip na linha de comando para suas operações de zip. Eu acho que qualquer um teria brigado com você por esse programa. Se eu tivesse isso em 1993, você não teria conseguido arrancá-lo dos meus dedos.
Ok. Enquanto eu tinha 5 anos, você teria conseguido, mas eu teria ficado muito bravo com você. Ok. Até agora vimos mudanças na maioria da interface do usuário do Windows. O Norton Desktop conseguiu mudanças realmente impressionantes em tudo o que constitui o próprio Windows. Mas o que resta fazer no computador será tudo em aplicativos individuais. E é claro que o Norton Desktop não pode realmente melhorar muito isso. Isso não quer dizer que ele não os aprimore de forma alguma. No entanto, aqui estão algumas curiosidades do Windows para você, quando for abrir ou salvar um arquivo. Na maioria dos programas, a janela que aparece, onde você pode escolher o arquivo para abrir ou salvar, não é realmente gerada pelo próprio programa. A maioria dos programas não tem seus próprios diálogos de seleção de arquivo personalizado. Eles apenas pedem ao Windows para dar a eles uma UID de seletor de arquivo, e depois que o usuário termina sua seleção, o Windows volta para o programa e diz: Ok, o usuário escolheu este arquivo. Isso é chamado de diálogo comum e é uma técnica que a Microsoft introduziu para permitir que programas obtenham melhorias automaticamente quando o sistema operacional muda como ele faz algo. Então, se o diálogo aberto no Windows receber um aprimoramento porque há um novo recurso do sistema de arquivos, todos os programas que usam diálogo comum receberão esse aprimoramento automaticamente, sem nem precisar ser recompilado. Se eu abrir o bloco de notas no Windows 3, um original e for abrir arquivo, você verá o seletor de arquivos incrivelmente crocante do Windows 3. E é realmente horrível. Você não pode fazer nada daqui. Você quer criar uma nova pasta para salvar. Você quer renomear um arquivo. Você quer excluir um arquivo para liberar espaço. Você tem que ir ao gerenciador de arquivos e fazer isso separadamente. Bem, agora vamos para a nossa máquina de desktop Norton, abrir o bloco de notas e ir para abrir arquivo. Este é exatamente o mesmo Notepad S. Mas você pode ver que há coisas novas aqui na janela. Não tenho 100% de certeza de qual truque eles usaram para fazer isso. Não achei que houvesse uma app para fazer isso, mas o Norton Desktop reformulou completamente as caixas de diálogo de arquivos comuns do Windows. A versão deles do seletor de arquivos adiciona esta linha de botões da barra de ferramentas que permite pesquisar arquivos, renomear arquivos, excluir arquivos e criar pastas. Tudo que você não podia fazer no Windows 3. Isso foi muito doloroso. Há também este campo de descrição, que é meio estranho. Se você clicar em um arquivo e digitar algo, ele salvará o que você digitar em um pequeno banco de dados oculto em algum lugar, para que você possa ter um comentário em cada arquivo. É um recurso estranho, mas o mais incrível é que se você pressionar o botão de visualização aqui, ele transforma sua caixa de diálogo de arquivo em um gerenciador de arquivos completo. Você obtém todos os poderes da interface completa do gerenciador de arquivos. Tudo funciona. Você tem todos os botões para arrastar arquivos para dentro e para fora. Você pode fazer tudo a partir daqui. E quando você terminar e tiver o arquivo que deseja, basta selecioná-lo, clicar em OK, e ele será enviado de volta ao seu programa, como uma caixa de diálogo de seleção de arquivo normal. Isso é realmente impressionante. Isso traz recursos que não apareceriam nas janelas principais por cerca de 8 anos. Quero dizer, isso é um grande salto à frente. É particularmente impressionante quando você percebe que ninguém sabia que nenhuma dessas coisas iria acontecer ainda. Então, há mais coisas que poderíamos mudar. Quero dizer, há todo tipo de coisa que isso muda. Tudo no sistema operacional foi tocado de alguma forma, ao que parece, e poderíamos ficar aqui por horas revisando os detalhes. Realmente recomendo que você mesmo verifique. No entanto, vamos dar uma olhada na última parte do Norton Desktop, que são os aplicativos agrupados. Acho que os aplicativos agrupados constituíram uma parte bastante significativa da proposta de valor do Norton Desktop. Veja, como eu disse, havia utilitários Norton no mercado por um bom tempo, mas os utilitários Norton eram fornecidos apenas como um aplicativo até a era do Windows 95. Então eu acho que neste ponto, em 19, 92, 93, o Norton considerava o Norton Desktop como os utilitários Norton para Windows. Então se abrimos o grupo de inicialização rápida do Norton, podemos ver todo o zoológico, e há uma tonelada aqui, e eu vou passar por eles muito rapidamente. O planejador diário é exatamente o que diz. Um planejador diário. O Windows 3 incluía um, mas era bem ruim. Este é muito melhor. O Speed Disk é um desfragmentador de discom. Os sistemas operacionais modernos fazem isso de forma transparente e automática. Mas nos anos 90 era algo que você tinha que comprar um programa e reservar um tempo para isso. O Disk Doctor verifica a integridade do seu sistema de arquivos, que também se tornaria um recurso integrado do sistema operacional no Windows 95. O Smart acessa a lixeira, como discutimos. O disco de recuperação cria um disco contendo um monte de coisas, como suas tabelas de partição MBR, AutoExec, sistemas de configuração e alguns utilitários úteis. O Norton Antivírus é um antivírus. O Norton Backup é para backups. O Scheduler parece outra agenda, mas na verdade é uma ferramenta de automação semelhante ao recurso de tarefas agendadas que apareceria no Windows 95, que permite que você execute programas regularmente. As informações do sistema fornecem um relatório sobre o hardware instalado. O Desktop Editor é um editor de texto um pouco melhor que o Notepad. O Norton Viewer, que descrevemos anteriormente, o Superfine, é um utilitário de localização aprimorado que permite que você pesquise arquivos com base no texto dentro deles e muitas outras coisas. O Script Maker e o editor de diálogos, voltaremos a ele. O Screen Saver é o que você pensa. O Windows 3 tinha protetores de tela desde o início, mas, meu Deus, os anos 90 eram péssimos com protetores de tela. As pessoas compraram toneladas deles, e eles eram fáceis de fazer. Então, eles apareciam em todos os lugares. O editor de ícones faz o que diz. A cópia de disco faz o que diz. O formato de disco faz o que diz. O Finder é basicamente um explorador de fontes. Fontes TrueType com siglas personalizadas estão se tornando uma grande coisa nesta era. E este programa teria ajudado você a localizar qual caractere responde a um símbolo personalizado. E teria sido útil quando você estivesse programando um novo software e usasse uma fonte personalizada. Existem 3 calculadoras.
A primeira é uma calculadora financeira, que eu acho que a maioria das pessoas chamaria de calculadora científica, porque tem raízes quadradas. Segundo, há uma calculadora de fita, que eu acho que a maioria das pessoas chamaria de calculadora financeira, já que imita a funcionalidade de uma máquina de somar para somar reciboy. A terceira é uma calculadora científica, que a maioria das pessoas não reconheceria, já que quase ninguém usa mais a notação polonesa reversa. Todas as três calculadoras são muito boas, então parece um monte de software. Mas dos 25 programas, lá, apenas cerca de 5 ajudam você a atingir uma meta humana real. E 3 delas são calculadoras. Com isso, quero dizer que a maioria delas é meta-software. Elas são maneiras de tornar seu computador menos irritante ou fazê-lo funcionar melhor. Mas era mais ou menos assim que as coisas eram naquela época. Não era só sobre o que os utilitários Norton eram. Era mais ou menos como o software funcionava. As pessoas compravam dezenas e dezenas e dezenas de programas muito baratos para tornar seus computadores menos intoleráveis. E então gastavam o $300 em um programa grande, como um processador de texto ou planilha. Isso constituía a maior parte da utilidade real que eles tiravam de seus computadores. Ainda teria sido legal se eles tivessem incluído um processador de texto rudimentar ou algo assim, mas isso nunca esteve nos planos. Agora, indiscutivelmente, o programa mais interessante que vem com o Norton Desktop, se não mais útil, é o Scriptmaker. Nessa época, não era realmente incomum ver pacotes de software aleatórios incluírem apenas uma linguagem de script construída do zero. E de fato, as duas primeiras versões do Norton Desktop incluíam algo chamado Batch Glider, que era o que o Norton anunciava como um arquivo de lote aprimorado. Mas se você olhar para isso, não é realmente verdade. É mais como uma linguagem de script própria, criada especificamente para o tipo de coisa que o Norton pensou que você gostaria de fazer se fosse um usuário avançado. Não sei até onde vai, mas é bem ambicioso. Mas não tanto quanto o Scriptmaker. O Scriptmaker parece ser um visual básico e caseiro. Posso estar errado sobre isso, mas certamente parece uma sintaxe básica para mim. E parece ter recursos muito mais abrangentes do que o construtor de lotes. Por exemplo, parece que você pode realmente chamar o Windows DLLs. Não tenho certeza se é esse o caso, mas realmente parece que sim. Na verdade, é um construtor de diálogo GUI completo, para que você possa criar fóruns tão facilmente quanto fazia no Visual Basic. E isso era bem louco para 1993. Quer dizer, você pagaria muito dinheiro por um ambiente de desenvolvimento que pudesse fazer esse tipo de coisa. E aqui está, apenas enrolado como este pequeno ícone pendurado na área de trabalho do Norton, um software completamente sem relação. Entendo que a intenção deles para isso era novamente ajudar o usuário a automatizar seu sistema. Sabe, iniciar programas e então interagir com eles uma vez que eles são iniciados de uma forma não interativa com o usuário. Mas acho que o que eles fizeram foi que eles aumentaram o escopo até, nós apenas fizemos o Visual Basic. Não tenho certeza de quão capaz essa linguagem é, mas tenho a forte sensação de que você poderia fazer quase qualquer coisa nela se estivesse disposto a se esforçar. Então essa é uma incrível parte do aumento do escopo. Mas isso realmente está em casa com o software de aprimoramento de IO? Veja, pense em como as pessoas projetam software. Se você está projetando um sistema operacional, por exemplo, você precisa de um produto de tamanho único. Então, toda vez que alguém tem uma ideia de algo para adicionar à interface do usuário, você tem que sentar e pensar, ok, para quem isso vai funcionar? Para quem isso vai dificultar as coisas? Quem vai querer desligar isso e ficar irritado por termos deixado ativado por padrão? E quantas coisas queremos deixar como interruptores para que tenhamos que continuar mantendo-os mesmo que talvez ninguém os esteja usando? Pacotes de aprimoramento de IO, por outro lado, são inteiramente para usuários avançados, e usuários avançados estão dispostos a suportar todo tipo de coisa para tornar seus computadores mais utilizáveis. Então, como resultado, eles acabam sendo uma lição objetiva sobre o aumento do escopo. Tudo entra. Coloque tudo na pizza. Quando você decidir que cada usuário pode querer editar seus menus de contexto, por que não decidir que eles podem querer fazer a renomeação de arquivos de expressão regular com um atalho de teclado? Se você vai melhorar a barra de tarefas deles colocando um pequeno menu suspenso lá para que eles possam colocar mais atalhos, por que não colocar um widget de clima lá? Por que não colocar mais 2 barras de tarefas lá e 4 widgets de clima em cada uma? O céu é o limite. Não há razão para parar. Quando você verifica um programa que está em desenvolvimento assim há algum tempo, você tende a descobrir que as configurações padrão se tornaram absurdas. Por exemplo, quando você inicia o Norton Desktop Free pela primeira vez, essa enorme barra de ferramentas que aparece é incrivelmente intimidadora, se você me perguntar. É tão central e tão grande que parece que está dizendo que eu deveria querer fazer as coisas que estão naquela barra de ferramentas mais do que qualquer outra coisa, o que não é realmente o caso. Quando descobri que podia desativar essa barra de ferramentas, realmente senti alívio. Parecia que ela estava gritando comigo. Os botões são tão grandes que são maiores do que os ícones da área de trabalho. Quer dizer, de quem foi essa decisão? Acho que o que leva a isso é que, quando você está trabalhando no aprimoramento da IO, no início você está tentando integrar novos usuários, assim como um sistema operacional. Mas, no final do desenvolvimento, você está pensando apenas nos usuários avançados, porque são eles que estão em contato o tempo todo pedindo que você faça isso e aquilo para fazer seu fluxo de trabalho especial e exclusivo funcionar melhor. Eventualmente, os desenvolvedores começam a entrar na Twilight Zone, onde eles acham que o indivíduo médio quer ter 7 widgets de clima em sua barra de tarefas por padrão. Esse tipo de comportamento está em todo o software moderno. Por exemplo, o 7-zip, por padrão, adiciona um item de menu de contexto a todas as suas pastas que adicionam um arquivo a um zip e o envia por e-mail.
Não consigo imaginar que isso seja útil para mais de 1/4 de seus usuários. Não consigo nem imaginar para que eu usaria isso. É uma decisão tão louca, mas para as poucas pessoas que querem, é extremamente útil e elas não querem ter que ir e ligá-lo manualmente toda vez que instalam o 7-zip em uma nova máquina. E então os desenvolvedores os favoreceram com os padrões em vez de mim. O cara que só quer extrair. Você tem que escolher alguém para ser sua base de usuários principal, para a qual você vai modelar as coisas. E eu acho que com melhorias de IO, é comum que você acabe modelando a partir dos outliers selvagens, porque eles são os que estão realmente se envolvendo no processo de desenvolvimento e retornando para você. Então o Norton Desktop tem uma certa quantidade de padrões estranhos, mas além disso, também há uma certa quantidade de Jankan. Na maioria das vezes não há problemas funcionais, embora eu tenha encontrado alguns. Por exemplo, se você abrir o seletor de arquivo aprimorado e então detalhar para um arquivo zip, você não pode escolher algo dentro dele. Eu posso entender por que isso acontece, mas eles nem mesmo dão uma mensagem de erro ou algo assim. Você só acha que não clicou 2 vezes rápido o suficiente. Além disso, se você cancelar a caixa de diálogo aprimorada, ela levará de volta para a caixa de diálogo original do estilo antigo, e eu posso entender por que eles fizeram isso, mas ainda parece muito instável. No entanto, na maioria das vezes, eu só acho que a IO é meio feia. A barra de ferramentas nos navegadores de arquivos estão na parte inferior, em vez de na parte superior, o que eu acho que era padrão neste ponto, em outros softwares. Porque são texto em vez de ícones, o que também era padrão em outros softwares. Porque a barra de título no plano de fundo da área de trabalho está ativada por padrão. Parece não servir a nenhum propósito, exceto para ocupar espaço. Porque a barra de ferramentas da área de trabalho é tão grande. Porque os ícones de inicialização rápida na área de trabalho têm essas bordas 3D grossas ao redor deles que você não pode desligar, em vez de apenas parecerem os ícones da unidade? E por que os atalhos criados pelo usuário também são feitos com uma borda 3D grossa, mas diferente? Porque cada janela do grupo de programas Norton tem esse pequeno botão de caixa de tesouro que apenas o leva para a ponta do dia. Eu brinquei com milhares de melhorias de IO na minha vida. Era uma coisa que me fascinava quando eu era criança, e eles sempre acabavam assim, não muito polidosos. Você pode ver como eles poderiam ter parecido uma parte intrínseca do sistema operacional, mas eles não chegam lá. Eles ficam aquém e muitas vezes por meio do que parecem ser decisões deliberadas. Nos diálogos do seletor de arquivos aprimorado, há um texto azul brilhante no canto, apenas para lembrar que eles aprimoraram o diálogo. Por que eles fizeram isso? E se eles iam fazer isso, por que não torná-lo preto? Por que tem que ser azul? Isso viola totalmente as diretrizes de design do Windows. Parece completamente fora do lugar. Você já comprou o programa. Qual é o objetivo disso? Então, esse tipo de coisa me incomoda, porque não consigo me adaptar a ferramentas que parecem mal feitas. Mas acho que muitas pessoas provavelmente não têm esse problema. E o Norton Desktop provavelmente era muito amado pelas pessoas que o compraram. Com certeza, não li um monte de revistas procurando por avaliações, mas quando vi em revistas, as pessoas pareceram gostar. E a Symantec o fez por 3 anos consecutivos, então eles devem ter pensado que havia alguma demanda. E à primeira vista, parece um ótimo aprimoramento. Acho que o Norton Desktop é um software incrivelmente impressionante com muito potencial. Acho que se você instalasse isso em 1993 e aprendesse a usá-lo, integrando-o ao seu fluxo de trabalho, as maneiras pelas quais isso aceleraria e simplificaria o uso do seu computador seriam drásticas. Você não se arrependeria de comprar isso. Só acho que provavelmente muitas pessoas o compraram. E então pensaram, o que é isso? E então o devolveram. Tenho certeza de que receberei toneladas de comentários de pessoas me dizendo que amam este programa ou odiavam este programa naquela época. Não consigo me colocar no lugar de alguém de 1993? Eu não estava lá. Mas para mim isso parece uma grande melhoria para a interface do Windows 3. E devo ressaltar que, embora esta seja a edição do Windows 3.1, embora faça mais melhorias do que as versões anteriores do Norton Desktop, elas não foram pequenas melhorias por si só. O gerenciador de arquivos, por exemplo, pode ser uma grande melhoria no 3.1, mas as melhorias que ele ofereceu ao 3 foram ainda maiores porque o gerenciador do Windows 3 era basicamente o comando dos DER com mostarda. E claro, há apenas a área de trabalho. Adicionar uma área de trabalho ao Windows 3 foi uma melhoria que não apareceria no PC até 1995. É uma conquista notável para a Symantec. E se você estiver interessado em mexer com isso, recomendo fortemente que você dê uma olhada. Há muito mais lá que eu não descrevi. Então, de qualquer forma, aqui está minha análise de um programa de 1993, tal como ele é. Se você gostou disso, seria legal se você pudesse se inscrever para me dizer que você gosta desse tipo de coisa. Se você realmente gostou disso, seria legal se você pudesse me apoiar no Patreon para que eu possa comprar software como este no eBay, que ainda não foi arquivado. Há muitos programas como este que não foram preservados, e eu gostaria de comprá-los, mas as pessoas cobram preços ridículos por eles. US$ 30, US$ 60. É difícil para mim pagar por eles, e eu gostaria de começar a comprar essas coisas antes que desapareçam para sempre. E seu dinheiro ajudaria muito com esse projeto. Gostaria de agradecer às pessoas que recentemente se inscreveram em meus níveis mais altos do Patreon. Infelizmente, estou gravando este vídeo antes de fazer uma grande viagem, então não sei quem será. Vou agradecer a todos vocês quando voltar. No entanto, vou agradecer a todas as pessoas que estão atualmente lá nesses níveis mais altos. Muito obrigado. Isso tornou muito mais fácil para mim fazer o que estou fazendo. Agradeço todo o seu apoio e todas as pessoas que estão assistindo.